vídeo nós trataremos sobre as adaptações moleculares induzidas pelo treinamento de resistência. Bom, antes de nós iniciarmos esse assunto, eu preciso que vocês compreendam alguns aspectos celulares de como a célula funciona e de como ela integra a informação que está chegando para ela a fim de que ela possa efetuar uma resposta. Então vamos lá. Na célula nós temos proteínas e essas proteínas elas têm diversas funções. Uma delas é, por exemplo, receber um sinal e converter esse sinal em uma resposta, né? Então essa proteína ela pode ser uma enzima e assim por diante, um canal, um receptor, alguma coisa do tipo. E outra coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, aqui eu não estou me referindo a uma modalidade de exercício, por exemplo, musculação ou corrida. Tudo que eu vou citar aqui acontece o tempo todo dentro da sua célula. Porém, dependendo da forma como o treino está estruturado e do estresse que você está aplicando naquele músculo, a magnitude desses eventos será maior ou menor, levando a algum tipo de resultado esperado. Ok? Pois bem, o seu músculo ele não contrai com a vontade própria. Nós precisamos extrair energia de uma molécula e transferir essa energia para que o músculo possa conectar suas engrenagens para fazer o motor funcionar, para ele se contrair. Essa energia química ela está armazenada nas ligações de fosfato de uma molécula chamada ATP. Por que ATP? Adenosina trifosfato, ou seja, uma molécula que tem 3 fosfatos e nas ligações desses fosfatos estão armazenadas a energia química necessária para nós extrairmos ela e passar ela para o músculo se contrair. Tá? Então, quando você começa a contrair seu músculo, ele começa esse processo de conversão de energia, né, de transferência de energia. Então, a molécula que antes era um ATP, ela vira um ADP. Por quê? Porque aquele fosfato inicial foi quebrado. Agora, ao invés de 3 fosfatos, ATP, ela só tem 2 fosfatos, ADP. Depois eu ainda posso tirar mais uma ligação química e formar um AMP, adenosina monofosfato. Enfim, são níveis de energia mais baixos. E quando a gente chega nesse nível de energia mais baixo chamado AMP, a célula tem uma proteína que funciona como um sensor energético para a célula. Essa proteína-chave se chama AMPK, está em vermelho. Todas as proteínas-chaves que nós vamos falar aqui, que são responsáveis por perceber uma informação do meio ambiente e transformar essa informação em uma resposta, elas estão em vermelho no quadro. Pois bem, então quando você tem uma queda na concentração de ATP e um aumento na concentração de AMP, esses dois eventos já estimulam essa proteína-chave chamada AMPK. Todas as setas em azuis significa que alguma coisa A está estimulando uma coisa B. Então a baixa concentração de ATP e a alta concentração de AMP estimula a AMPK. Bom, vamos para o próximo passo. Glicogênio é a forma que o nosso organismo encontrou de armazenar os açúcares. Então glicogênio nada mais é que um grande açúcar armazenado na sua célula. E no músculo nós temos estocados glicogênio. Quando você está lá com contrações musculares que duram muito ou bem vigorosas, a concentração desse glicogênio diminui. E a baixa concentração de glicogênio também estimula a AMPK, uma proteína-chave. Para o seu músculo se contrair, nós precisamos de diversos eventos químicos que vão levar a sua célula muscular a entender que ela precisa funcionar. Um desses eventos é a liberação de cálcio dentro do músculo. Esse cálcio ele vai se conectar em proteínas específicas para realizar a contração muscular. Acontece que quando você tem um aumento muito grande da concentração de cálcio no citoplasma, no interior da sua célula, e por um tempo determinado, de longa duração, por exemplo, esse cálcio ele estimula 2 proteínas-chave, calmodulina e calcineurina, e como consequência vão estimular outra proteína chamada PGC1-alfa. Vamos lá. Quando você está produzindo energia lá na sua mitocôndria, pode acontecer de um elétron, que é um componente do átomo, ele escapa de um dos processos de fabricação de energia. E ele se une, por exemplo, a um oxigênio, por exemplo, e esse oxigênio lá ele deveria ter 8 elétrons na sua órbita,
ele está com 7. Ele tem um elétron que a gente chama de um elétron não pareado. Ele não se combinou com nada. Isso aí a gente chama de espécie reativa de oxigênio, ou radical livre. E o problema disso para a sua célula é que isso começa a reagir com outras moléculas de uma forma não programada ou não esperada. Isso começa a lesionar esses tecidos, a membrana da sua célula, o seu DNA. É daí que surgem doenças, por exemplo. O aumento de radicais livres dentro da sua célula estimula uma proteína chamada P38, que está envolvida nessa percepção de aumento de radicais livres. E a P38, por final, vai estimular a PGC1-alfa. Vocês podem ver que todas as diferentes vias, elas chegam a uma via comum final, um segundo mensageiro chamado PGC1-alfa. O que é um segundo mensageiro? É uma molécula que tem na sua célula que vai fazer parte de uma sequência de sinalização para um evento acontecer. O PGC1-alfa ele é uma molécula de transcrição. O que é isso? É essa molécula aí, essa proteína aí, que vai lá no seu DNA estimular a fabricação de coisas específicas, de proteínas específicas e outras coisas. Quais são as adaptações a longo prazo? Então, você fez uma sessão de treinamento, tudo isso aqui aconteceu. Você teve o estímulo aumentado de PGC1-alfa de forma aguda. O que eu quero dizer com agudo? Aconteceu agora, nesse momento do treino. Ok. Aí, o que isso vai estimular no seu DNA? Aumento do número de capilares. O que são capilares? São os vasos sanguíneos que envolvem a sua célula. Se você tem mais vasos sanguíneos, você pode ter um aporte de oxigênio maior, você pode ter nutrientes chegando a mais ali, você pode se recuperar mais rápido de todo esse lixo, esse resíduo que foi produzido aí devido à produção de energia. Você tem a produção de enzimas antioxidantes, ou seja, são proteínas especializadas em captar aquele elétron solto para não formar radical livre, ou seja, você está prevenindo o dano celular, o envelhecimento da célula. Aumento no número de mitocôndrias, no número e no tamanho. Bom, se você tem mais mitocôndrias, você consegue fabricar mais energia, né? Se você assistiu o vídeo anterior, você lembra que as mitocôndrias estão envolvidas nos processos aeróbios de formação de energia. Então, se você tem mais mitocôndria, consequentemente, você consegue fabricar mais energia. Sua potência aeróbia aumenta. GLUT4 é um transportador de açúcar que todos nós temos nas nossas células. Inclusive, o diabetes tipo 2 é uma doença que envolve ou a não formação desses canais ou um defeito no funcionamento deles. Então, você sintetiza mais canais que captam açúcar do sangue. Isso diminui a necessidade do seu organismo de utilizar insulina, ou seja, menos chance de você se tornar diabético. Enfim, olha, seu músculo então ele está criando mecanismos de facilitar os processos de chegada e produção de energia. Aumento nos transportadores de ácido graxo, aqui está em inglês, mas ou seja, o seu músculo captar mais gordura do sangue para poder utilizá-la, para poder queimá-la. Ou seja, essas são as adaptações moleculares ao treinamento. Você pode conseguir isso tanto no treinamento de resistência, na esteira, na bike, como na musculação. Mas existem formas específicas de fazer cada um em cada modalidade de treino, né? Esses eventos aqui em cada modalidade de treino. Eu espero que você tenha me entendido. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo, o qual nós vamos falar das adaptações estruturais. Aqui nós falamos de coisas moleculares que acontecem dentro das células. Depois nós vamos falar de coisas estruturais que estão envolvendo a célula por fora. Um abraço.